Você deve estar se perguntando aí o que aconteceu com esse canal. Mais uma vez, né? Nunca consigo manter a sequência, a consistência de manter esse canal no YouTube aqui, principalmente depois que eu perdi o meu primeiro canal, né, alguns anos atrás. Então, eu agora vou voltar a publicar aqui, e a ideia é realmente dessa vez manter a consistência. Sei que eu já prometi várias vezes, mas dessa vez vai. Porque eu vou contar uma história para vocês do porquê que eu não estava conseguindo manter essa consistência. Era simplesmente porque eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, eu não acreditava, e acho que eu nunca acreditei. Né? Eu tentei o digital pelo menos umas 3 vezes, né? Sempre naquela mesma ideia de ficar rico rápido e lançar um produto e sei lá o quê. Mas cada vez que eu tentei, eu aprendi uma coisa nova, né? As estratégias eram diferentes também, o mundo já estava bem diferente. Então, assim, se era inscrito nesse canal, você deve estar se perguntando o que aconteceu com os vídeos de marketing digital aqui. E eles vão acabar, já acabaram. Mas eu vou trazer uma maneira diferente de vocês verem o marketing digital, que é a maneira que eu realmente acredito. Porque, assim, em 2015 foi minha primeira tentativa. Eu comecei por causa de um amigo meu da escola, que ele, né, iniciou com o Érico Rocha, com aquela questão lá do fórmula de lançamento. E aí a gente tinha mais ou menos 16 anos, e eu tava 16 para 17 anos, né? Foi 2015 nada, foi antes disso, 2012 por aí. 2015 eu já estava na faculdade. E aí ele fazia umas coisas lá, começou a fazer uns e-books, rodar tráfego e vender e conseguir ganhar uma grana. E, porra, pra mim, estudante, na época, qualquer dinheiro era muito dinheiro, né? Eu era monitor de matemática, ganhava R$ 400 por mês, né? E ficava na escola, né? No IFBA, de 4 horas, de 8, não, de 7 horas, 7 horas, né? Nem lembro mais, tem tanto tempo isso. É de 7 horas, mais ou menos, 7h15, né? Até às 6 da tarde todo dia, porque durante a manhã eu estudava e durante a tarde eu dava aula, né, de monitoria. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo, né? Fui entender, né? Mas naquela época não tinha tanto conhecimento quanto a gente tem hoje. E basicamente a maioria das coisas era aquela promessa de fique rico trabalhando na praia, e os caras no fundo não ensinavam porra nenhuma, mas tráfego era tão barato que qualquer coisa que você fazia dava certo. Era nego flodando no grupo de Facebook com link para aqueles vídeos milagrosos lá, de histórias de superações, papapá, aquilo que hoje em dia nos primeiros 3 segundos você já sabe o que está falando, mas naquela época era novidade, então muita gente caía, né? Eu não cheguei a cair nesses, porque naquela época eu era muito resistente, eu achava que eu conseguia aprender tudo sozinho, né? Era novo, tinha tempo. E aí eu fui tentando, né, fazer engenharia reversa do que eles faziam. E até que não vou dizer que foi tão ruim, não. Eu tive um resultado até bacana, porque assim, eu tinha pouco dinheiro na época, né? Então, aí eu entrava, saía filtrando lá os mais vendidos da Hotmart. Na época era Emagrecer de Vez, nem lembro mais o nome dos outros cursos que eu vendi lá na época. Mas era tudo coisa de emagrecimento, eu nunca gostei de academia, dessas coisas, então, cara, era só pelo dinheiro. Então eu pegava, fazia página no Facebook, rodava tráfego de qualquer jeito, e até que vendia. Só que eu não conseguia ter lucro, porque meu tráfego era muito ruim naquela época, eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Eu fazia um anúncio com o objetivo de tráfego para a página, jogava para um hot link lá, e enfim, era um trem extremamente amador. Mas naquela época o tráfego era tão barato, o clique era tão barato que conseguia se pagar. Mas eu não consegui ter lucro naquela época, eu consegui empatar. Eu lembro que na época acho que eu investi uns R$ 600 e voltou 610, sei lá, 620. Aí eu na época meio que desisti, porque, sei lá, não entendia, tava meio perdido, não tinha tesão no negócio, porque era uma parada que era só pelo dinheiro. E aí, nessa época eu fui mexer com um servidor de Tibia, né? Enfim, vou pular essa parte, que senão vai virar mais que um vlog isso aqui, vai virar um vídeo infinito. A minha ideia, inclusive, é nem editar essa porra, vou soltar de qualquer jeito, eu não tô nem aí pra view, não. Isso aqui é só pra desabafar e ter mais uma maneira, né, de salvar, né, minha progressão, que vocês vão entender o que eu tô fazendo agora, e quero, né, mostrar os bastidores aqui, deixar salvo em algum lugar, né, pra daqui a uns anos eu poder ver, até porque eu nunca fiz isso, então eu tenho tanta história pra contar de tanta coisa que eu fiz e tá tudo na minha cabeça. Então, quero tirar da minha cabeça de alguma maneira. Eu gosto de falar, então é bom, né? Então vamos lá. Então, saindo dessa questão lá, foi para 2000, foi 2012, na verdade, 2012, 2013, esse negócio lá, eu fiz os negócios, fiz os anúncios, não deu em nada. Aí quando deu mais ou menos 2016 para 2017, voltou super em alta essa parada de Hotmart, estava começando a ficar muito em alta. Eu comprei um curso que era uma bosta, que só ensinava a vender o próprio curso flodando em grupo do Facebook. E ainda fiz umas vendas, né? Lá. Aí eu paguei, sei lá, R$ 40 no curso e vendi 120. E aí, só que era muito trabalhoso, eu não via escala nessa parada, ainda não consegui. Fiz só para testar mesmo e deixei de lado, né?
Aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a questão de tráfego pago. Tinha se eu não me engano, foi um curso do Joba na época, que falava, né, de Google Ads, e aí eu rodei os primeiros. O primeiro dinheiro de verdade que eu fiz foi com isso aí, porque eu rodava, só que eu fazia de um jeito que não podia na teoria, né? Então, você vê, de tudo que vai fácil, tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, assim, era eu jogar o nome, por exemplo, eu pegava o curso lá, não lembro agora o nome do cara, velho, era. Porra, o cara é um carequinha, que foi o guru do digital por milhões de anos, do Fórmula Negócio Online. Agora esqueci o nome dele. Enfim, aí eu pegava o Fórmula Negócio Online, pegava no Google Ads, botava lá Fórmula Negócio Online, tudo negócio, aquelas palavras, né, bem de fundo de funil já, para a pessoa cair no meu hotlink. Não podia, né? Não podia nem usar o nome dele, inclusive. Mas enfim, eu fiz isso e na época era 497, se eu não me engano, o curso, e a comissão era de mais de R$ 200. E aí eu tava gastando mais ou menos 50, R$ 60 para vender 200. E eu fiquei maluco nisso aí. Aí eu consegui fazer uma grana, mas aí derrubaram minha conta lá, porque eu tava, né, infringindo, né? Derrubaram minha afiliação. E aí, mas foi bom que deu para levantar um caixa. Eu levantei, se eu não me engano, uns R$ 1.800 de lucro, assim. E aí, com esse dinheiro que o negócio começou de verdade, né? Porque aí, nessa época, na verdade, fui tentar outras coisas, tentei dropshipping e aí perdi esse dinheiro todo. E aí falei, vou deixar essa porra pra lá. Enfim, e aí foi quando eu voltei mais ou menos 2019, né, uns 2 anos depois, que dessa vez aí eu falei, quer saber, se for para eu tentar, vou tentar de vez. E aí foi quando eu comprei um curso do João Castanheira, consegui ter resultado, era muito bacana. Só que eu estava tendo resultado como afiliado, né? E foi bem aí na época da pandemia, vendendo um curso sobre marketing digital. Esse já não era tão curso de vender curso, esse aí tinha uma estratégia legal, era do Jean. Esse era bem bacana, porque focava bastante em Instagram na época, né? Só que era 1 a 1 no Instagram, basicamente. E aí eu comecei a investir em tráfego pago nessa época para vender no 1 a 1 do WhatsApp. Foi bem no início dessa parada de 1 a 1 no WhatsApp, então era bem barato. Então eu consegui ganhar uma grana boa, consegui chegar aí a uns 4, 5 mil de lucro por mês, só que era exaustivo pra caramba ficar no 1 a 1, né? Quem já tentou vender aí sabe, é chato pra porra. E aí tinha o WhatsApp Business, o Bolt tinham lançado umas funções novas que dava pra taguear a pessoa, aí eu criava tag de tipo assim, já respondeu, já assistiu o vídeo, já interessou, já pagou, é cliente. Enfim, fui dividindo. Foi nessa época que eu criei mais ou menos esse canal aqui, se eu não me engano. Porque eu tinha perdido outro canal, né, que falava de outras coisas, tinha nada a ver. Aí criei esse canal e criei meu Instagram profissional também. E aí foi bem bacana, a gente chegou até bater 5 mil inscritos aqui nesse canal e eu fiquei, né, bastante tempo nessa estratégia aí do 1 a 1. Aí eu comprei o curso do João Castanheira. Na verdade, primeiro foi essa questão do Jean, né? Eu comprei o EMA, que era o Estratégia Milionária para Afiliados. Tive meus primeiros resultados, assim, né, nesse 1 a 1. Aí eu comprei o do João Castanheira, que na época era caro, era mais de R$ 1.000. Hoje em dia mais ainda, né? Aí com esse dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse curso de João Castanheira e tentei automatizar. E aí eu consegui automatizar as vendas do EMA através do processo que o João ensinava. Né? Então ficou muito mais interessante, vamos dizer. E eu até fui top afiliado várias vezes do EMA, e aí era bacana, porque ser top afiliado você ganhava ali mais uns 1.000, 1.000 e poucos reais por mês, então eu ganhava sempre 500, 800, 1.000, né? Então isso também foi bem bacana. Só que aí foi a época que foi começando a ficar caro, né, anunciar. E assim, eu comecei a fazer conta, eu falei, poxa, por que eu não lanço o meu próprio curso com o mesmo conhecimento que tem no EMA, mais ou menos, né, otimizado do jeito que eu faço, e em vez de eu ganhar 50%, eu vou ganhar 100%. Só que acabou que isso aí nunca saiu do papel, porque foi aquela época de pandemia, eu tava só empurrando com a barriga, não tava com tesão para gravar, tava mal da cabeça, né, com muita gente, e aí deixei de lado. E aí perdi esse time aí, que com certeza se eu tivesse feito isso aí, eu teria ganhado muita grana. Porque pensa, era o mesmo funil, eu ia usar tudo igual, em nada do meu funil praticamente ancorava a imagem do Jean, que era o produtor do curso, tanto que muita gente achava, que mandava mensagem achando que eu era o Jean. Então, assim, era só eu ter regravado o meu curso, com a minha maneira de ensinar, a minha didática, ganhava 100% e mantinha meu funil, até porque nesse meu funil era basicamente assim, jogava um vídeo, né, no Stories, eu gostava só de Stories na época, fazia um Stories, mostrando no celular quanto eu tinha ganhado. Nossa, isso aí era muito ridículo na época, né? Hoje em dia você fala isso, mas na época funcionava. E aí eu mostrava os stories, com a minha conta aberta da Hotmart nos últimos 30 dias, que eu tinha vendido, sei lá, R$ 12.000. E aí falava, clica que eu vou te ensinar de graça. E aí jogava para um aulão, onde esse aulão ensinava, né, a cadastrar na Hotmart, se filiar em produto, tal, 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 tal.
ensinava, assim, era um conteúdo bem de valor para a época, porque não tinha muita coisa, né? Então, assim, e aí, e falava, você quer continuar aprendendo, quer dar os próximos passos, é só compra o curso aí. E aí ia pro curso do Jean. Só que eu fazia tudo isso de uma maneira, com um funil bem legal. Tinha uma questão de e-mail marketing, porque quando a pessoa clicava nesse negócio, ela tinha que digitar o nome e o e-mail, aí para liberar o acesso ao vídeo, nisso aí eu pegava o contato do lead, aí eu usava Lead Lovers na época, e aí, nossa, eu tinha muito e-mail no Lead Lovers. Nossa, só de Lead Lovers eu gastava uma fortuna, porque era muita gente porque se cadastrava na curiosidade, né? E aí disparava um funil de e-mails, que era isso que eu aprendi com o João, todo dia, né? Ia disparando um e-mail diferente, papapá, e depois que terminava de receber os e-mails, ficava todo dia mandando um vídeo meu. Então foi assim que eu consegui crescer o YouTube rápido na época, porque quando eu. O YouTube não notifica, né? Mas como eu tinha um e-mail de todo mundo e o WhatsApp, eu tinha os grupos e mandava assim: ah, eu lancei um vídeo hoje, eu disparava esse e-mail para todo mundo, para os 50 mil e-mails que eu tinha na lista, e para a galera no YouTube, e para a galera no WhatsApp e tal. Então já dava um boom de visualizações ali, que mesmo que não eram muitas, é muito mais do que eu teria se eu não fizesse isso e deixasse só o YouTube trabalhar sozinho, né? Então isso foi legal também, foi uma coisa, lembrando que agora foi um vacilo meu. Eu poderia ter ganhado muito dinheiro com essa questão de ter regravado o curso, com a questão de ter mantido o canal no YouTube vivo também. Se eu tivesse só continuado publicando vídeo, ia ter sido muito legal. Mas, sei lá, nem eu enjoo fácil das coisas, eu tenho esse problema. Mas por isso que dessa vez eu quero fazer uma coisa mais solta. Até porque também eu não vou mentir, é uma coisa que, como depende muito do esforço da outra pessoa, é complicado você ficar usando alguns gatilhos. Eu não me sentia muito bem em falar que qualquer um consegue. Não é qualquer um que consegue, porque não é qualquer um que vai ter a disposição de fazer o que tem que ser feito, que vai fazer isso, que vai torrar dinheiro, que vai gastar, que vai testar. Enfim, aí eu dei essa brochada. E aí a última tentativa foi agora em 2024, né? Nesses meios tempos aí, tá, pessoal? Eu formei e tal, e eu comecei a trabalhar em empresas. Então teve essa questão também que me desanimou do digital, porque eu consegui um emprego físico que eu estava gostando, tal. Era CLT, mas eu adorava porque eu trabalhava com uma coisa que eu gostava. Eu fui crescendo rápido nas empresas. Isso foi gerando uma dopamina que eu, porra, fui deixando de lado esse negócio do digital. Aí 2020, final de 2023 eu pedi demissão, porque eu tive um início de um burnout lá, e falei, 24 vou focar no digital. E também deu certo. Toda vez que eu sempre consegui entrar, nunca consegui ficar rico, mas sempre consegui fazer o digital me dar uma renda que me permitia sobreviver, né? 4, 5 mil, assim, fora outras coisas que eu tenho, então sempre foi legal. E aí foi a época que eu fui que eu fiz o curso do Silvio sobre low ticket. E aí, cara, foi muito legal, foi um boom do low ticket. Conheci muita gente legal, tenho até contato com uns até hoje, o Luiz, uma galera aí, muita gente boa. E aí fui me aventurando nisso aí. E deu certo também, né? O chato do low ticket é que você tinha que, tipo assim, se você não tiver um Instagram, alguma coisa que tivesse brand, autoridade sobre algum nicho, você tinha que ficar testando muita oferta até encaixar uma coisa legal. E nesse teste de oferta é meio frustrante, porque você vai torrando dinheiro e às vezes vai acabando caixa e você fica desesperado até você conseguir realmente acertar uma oferta e conseguir. É doido. Você testa 20 ofertas, vai só perdendo dinheiro. Aí acerta uma, valida, ela paga as 20 e ainda dá um lucro. Só que se você faz isso, que foi o que eu vacilei, voltado para uma coisa que você gosta, novamente, né, a questão do branding, imagina se eu tivesse mantido todo esse negócio, feito lá, gravado meu curso, mantido meu canal do YouTube e agora, em 2024, tivesse lançado um low ticket também, tudo no mesmo tema, nossa senhora, eu tinha ganhado muita grana. Mas aí o que acontece? Eu tenho essa dificuldade, né? E aí, a maioria desses cursos sempre foi sobre de afiliados e tal que eu vendia, sempre era coisas que eu não tinha interesse em fazer pelo dinheiro. Por exemplo, eu validei uma oferta, né, que foi o robô jurídico, foi a última oferta que eu validei, que eu vendi mais de 100 mil reais dela, 130 mil reais ganhei até plaquinha da KiwiFi. E tem aqui, né, no canal aqui você consegue ver esses vídeos. E esse vídeo era sobre era um robô jurídico, era um IA, como se fosse um James hoje, ou um agente IA, que na época não tinha muito isso, onde eu tinha alimentado com várias coisas sobre código penal, sobre a parte do direito. Eu não entendo porra nenhuma de direito. Então, outro motivo. Aí ficava um saco lá. Então eu fiz só pela grana também. Vendia bem pra caramba, vendia muito. O cara, quando eu comprava, ele tinha acesso, né, a vários bônus, várias imagens editáveis para postar no perfil, né, independente, né, para crescer o Instagram dele, e tinha esse assistente jurídico que era basicamente um chat GPT com conhecimentos específicos, né, da área jurídica para tirar dúvida, fazer petição, enfim. Foi bem legal também, inclusive foi feito por advogados esse, mas tem uma versão bombada dessa ideia minha,
que surgiu mais ou menos na mesma época, um pouco depois da minha, só que ela se perpetuou e existe até hoje a empresa, não lembro o nome, depois posso dar uma pesquisada. Enfim, é isso aí. E aí agora por último, né, 2025, né, eu também estava trabalhando, acabei, finalizei 24 só no digital, aí arrumei um emprego, fui atrás, né, e acabei arrumando um emprego legal também, mas aí também não estava gostando, e aí realmente eu sempre quis ser comerciante, né? Sempre gostei muito de empreender e tal. Só que eu nunca tinha conseguido pensar num ramo para empreender. E aí surgiu no meu colo, caiu no meu colo uma coisa que eu gosto muito, que é na parte de bebidas. Então eu acabei abrindo uma adega aqui na minha cidade, uma praça de alimentação, há mais ou menos uns 4 meses. Graças a Deus tem dado muito certo, um movimento muito legal. E aí eu comecei, né, a usar o digital novamente, só que dessa vez só para impulsionar o meu negócio físico. Também tem sido muito legal. Então, eu testo vários criativos, não naquela mesma consistência de quando você só vive do digital, mas hoje eu estou mais focado na parada mais influenciador mesmo, né, criador de conteúdo, e aí eu faço alguns vídeos, né, de drink porn, que a gente chama, que são aqueles drinks bem bonitos, e esses aí eu impulsiono para ganhar novos seguidores, novos leads, e o pessoal vem conhecer, e está tendo uma repercussão bem legal. Então, eu moro hoje numa cidade de 120 mil habitantes, e estou tendo uma média de 300 mil visualizações por mês no perfil, né, tudo tráfego local, então tá sempre de casa cheia, está sendo um negócio bem bacana. E aí, agora, né, com essa parada de IA, eu tenho gostado muito de criar meus conteúdos usando IA, fazendo, né, animações, e surgiu a oportunidade de fazer essa migração do canal agora para essa questão de inteligência artificial, que é uma coisa que eu realmente gosto de falar, gosto de fazer, tenho propriedade e não estou fazendo pelo dinheiro. Então, acho que isso vai me animar mais. Então, não vou ter aquele compromisso, aquela obrigação. Vou postar vídeo quando der. Vou aproveitar e gravar logo vários vídeos hoje, que eu tô com várias ideias na cabeça e vou programando aqui para soltar um por semana. Mas tentar manter essa consistência aí, principalmente trazer os bastidores para vocês, né? Então, os bastidores da minha adega, do que tá dando certo na questão do tráfego pago, tráfego no marketing digital, né? Como é que tá, né? As métricas, se vocês quiserem saber, eu posso mostrar. Então, em 4 meses aí, estamos chegando aí hoje a 2 mil seguidores. Para um negócio local é bem legal, tanto que o maior bar aqui da cidade tem 11 mil, existe há anos, mais de 10 anos, né? Então, acho que a gente vai conseguir alcançar eles bem rápido, na quantidade de seguidores e até na influência na cidade. E aí tem essa questão do Thales Lab, que é uma pequena agência de publicidade que eu estou fazendo para mim, voltada para vídeos com inteligência artificial, né? Então, para a pessoa criar o vídeo da sua empresa usando IA e tal, fazer um mascote, várias coisas que eu também vou mostrar no meu dia a dia aqui para vocês. Vou fazer uns bastidores aí, dia 1, dia 2, dia 3, né? Para ver quanto que eu consigo faturar com essa empresa aí. Como é que tá a questão da adega também, a da adega eu não me sinto confortável de soltar números porque a concorrência pode ver, mas essa questão do digital eu não ligo, né? Também estou com um Instagram para vender perfumes, que eu estou trazendo do Paraguai, enfim, fazendo várias coisas aí, e aí eu quero só usar esse canal aqui para documentar isso. Então não vou vender nada para vocês, não vai ter curso, vai ter porra nenhuma aqui. O máximo que eu vou pedir é que vocês me sigam e fazer os vídeos nesse estilo vlog aqui, só ligar o microfone, apertar para gravar e ficar falando igual um maluco. Não vai ter edição, não vai ter porra nenhuma. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, foda-se. E é isso aí. Valeu.